Sejam muito bem-vindos, meus caros, e o líder do Reform UK, Nigel Farage, veio a público dizer que há dados dramáticos sobre a quantidade de imigrantes ilegais que vivem em Londres, e esta notícia fez questão de trazer alguns desses dados para os meios de comunicação social. Vamos ver, meus caros, esta notícia, falar um bocadinho sobre estes dados e dar também os nossos comentários, digamos assim, sobre aquilo que foram as declarações de Nigel Farage, líder do Reform UK, que podemos dizer que é o Chega do Reino Unido. Vamos ver, meus caros, esta notícia, onde é dito: é hora de ser duro. Como mostram os números, 1 em cada 12 em Londres é um imigrante ilegal. O líder reformista Nigel Farage fala da inação do governo continuará a mudar a nossa capital para sempre. Relatórios desta semana apontam para novos números, mostrando que até 585 mil imigrantes ilegais vivem em Londres, o que equivale a 1 a cada 12 da população da capital do Reino Unido. Portanto, estamos a falar de uma proporção de 1 a cada 12 da população total. É disso que estamos a falar, que eu acho que é importante, da capital, obviamente, da população total não é do Reino Unido, da capital, de Londres. Um especialista em imigração disse ao European Conservative que o número real provavelmente é ainda maior. O presidente do Migration Watch estima que o número total de migrantes ilegais no Reino Unido seja de cerca de 1,5 a 2 milhões, a maior parte, cerca de 60% dos quais estará na capital. Em outras palavras, pode haver entre 900 mil e 1,2 milhões de imigrantes ilegais em Londres. Robert Bates, diretor da pesquisa do Centro de Controlo da Imigração, também disse a esta publicação que precisamos de encontrar, deter e deportar todas as pessoas que vivem ilegalmente no Reino Unido, porque elas representam uma potencial ameaça à segurança e impõem um custo injusto ao contribuinte britânico. Relembram, meus caros, que os custos que estas pessoas trazem ao país não têm só a ver diretamente com os subsídios que estas pessoas recebem, ou não tem só a ver com os apoios a rendas que possam estar a receber. Tem a ver também com a utilização dos serviços públicos, com a pressão do mercado da habitação, com a pressão de N de tipo de serviços que são pagos pelo contribuinte português, francês, alemão, seja qual for, e que financiam este tipo de questões. E, portanto, estas pessoas depois andam a fazer trabalho semi-escravo. É que isto não é bom para ninguém. Estas pessoas que estão aqui, muitas delas, algumas, nem todas, porque há outras que depois nem sequer fazem nenhum, mas as que estão a trabalhar, preferem trabalhar de forma semi-escrava no Reino Unido do que voltar para o país deles. Mas nós temos que ser severos com esta situação, porque senão deixamos os países da Europa entregues a redes de tráfico humano. E eu pergunto se é isto que vocês querem. Meus caros, o mundo já está a mudar, a ordem liberal está em queda. Os Estados Unidos já saíram da OMS, rasgaram o Green Deal e vão continuar. A ordem liberal está em queda. Eu já ando a dizer isto há imenso tempo. E, portanto, ou nós abandonamos a ordem liberal antes que ela se afunde, ou nós vamos afundar com a ordem liberal. E, portanto, temos que alterar esta forma de estar. Estas internacionalizações de ideologias, nomeadamente de democracias liberais, têm que acabar. Nós não queremos todos democracias liberais. Nós até podemos querer todos democracias e não querer liberais. É tão simples como isto e, portanto, as pessoas devem ter o direito de decidir qual é o seu tipo de regime. E todas as pessoas que quiserem internacionalizar alguma forma de ciência social, saibam que não estão a internacionalizar nenhum facto científico, porque as ciências sociais não são ciências propriamente ditas, no meu entender. Colocar a política como ciência política, eu acho que é uma forma errada de ver a coisa. E, portanto, é um bocadinho por aqui. Os números de um relatório publicados pela primeira vez no Daily Telegraph vêm numa semana em que as notícias dominadas por histórias sobre crimes relacionados a imigrantes, incluindo a condenação do agressor de Southport, cujos pais eram originalmente de Ruanda. Comentando as tragédias recentes, o membro do NCF disse: a questão que poucos abordarão é que migrantes de nações violentas e os seus filhos são mais propensos à violência e à criminalidade, especialmente se eles próprios já sofreram violência. Esta, no entanto, não é uma conversa que o establishment quer ter. A alegação do Ministério do Interior de que está a exterminar gangues criminosas que lucram com pequenas travessias de barco e que as remoções recentes deixam claro que aquelas que chegam ilegalmente serão devolvidos dificilmente convencerá muitos. Bates disse ainda ao European Conservative que os políticos não estão a fazer nada atualmente para resolver o problema e o que realmente e urgentemente precisamos é de um departamento governamental com o único foco de remover aqueles que estão
expressão a tirar, portanto, a tirar o sarro do país, é uma expressão brasileira. A tirar o sarro será alguma coisa semelhante, a gozar com o país, a maltratar o país, a tratar de forma pejorativa ao país. E, portanto, eu acho que é um bocadinho por aqui. As pessoas têm que começar a falar sobre deportações, sem dúvida nenhuma. E, portanto, temos que começar a ter debates mais sérios sobre as pessoas que vamos deportar e sobre as pessoas que podemos ter aqui, seja em Portugal, seja no Reino Unido, seja onde for. Há centenas de milhares, se não milhões de pessoas para devolver aos seus países de origem e não podemos continuar a aceitar isto. Neste momento, meus caros, temos redes de tráfico humano com um poder inacreditável em determinadas seguranças sociais em países Estados-membros da União Europeia, que efetivamente acabam por dominar a questão da imigração, porque como nós não a controlamos e não fazemos um filtro, este filtro fica entregue às redes de tráfico humano. E, portanto, as redes de tráfico humano acabam por meter cá as pessoas que querem, porque isto é uma bandalheira autêntica. Entra quem quer, sai quem quer, cometem crimes e ainda são ocultadas as nacionalidades por alegação de poderem haver conflitos raciais. Este tipo de conflitos não deixam de existir porque vocês escondem os dados. E se vocês são obrigados a esconder a verdade da população porque essa verdade pode eventualmente trazer conflitos sérios, bom, meus caros, o problema está nos dados e não está na população. O problema está em quem originou esses dados e não está na reação das pessoas. E a reação das pessoas é de autodefesa. Nós estamos em autodefesa, meus caros. Nós não estamos com hostilidade para com nenhum povo, não estamos com hostilidade para com nenhuma nação, não estamos com hostilidade para nenhum país. Nós estamos em autodefesa. E se nós vemos a nossa casa invadida, nós vamos reagir. E das duas, uma. Ou há uma reação democrática, ou isto pode gerar uma reação muito pior. Eu espero sinceramente que nunca se chegue a esse termo. Espero que as coisas se resolvam e que as forças que se propõem a resolver este problema, que cheguem rapidamente ao poder e que resolvam pelo menos esta situação. Obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Peço-vos só o gosto deste vídeo e subscrevam o canal. Estamos a caminho dos 6.000 subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.